Deus está na casa, meus irmãos. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra comigo o livro de João, de capítulo 21. Confesso aos irmãos que eu procurei e falei para Deus me dar uma palavra. 21. Glória a Deus. Falei para Deus me dar uma palavra, Deus me deu essa. Eu falei, João, de capítulo 21. Falei para Deus, mas eu já falei sobre isso aqui na igreja. E Deus, ele queimou fortemente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, nome do Senhor. Livro de João, de capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Simão entristeceu-lhe por ter dito a terceira vez: ama-nos. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Você está glorificando o nome de Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler uma outra tradução, a qual me chamou muita atenção. Tradução da linguagem de hoje diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? Me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E ele respondeu: então, apacenta as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Estamos diante do texto ao qual eu quero falar aqui sobre Pedro. Só que antes de eu falar de Pedro, eu quero falar tudo aquilo que Jesus ele colocou no meu coração. Houve um tempo em que Deus não falava mais com o povo. Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o povo, por conta da sua rebeldia. Creio eu que aquele povo agora, depois de tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, eles contavam para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, o que Deus fez com eles, as maravilhas que Deus tinha feito com eles, naquele tempo em que Deus falava com o povo, naquele tempo em que Deus estava presente no meio deles. Mas por conta dos seus erros, por conta das suas desobediências, Deus não falou mais com o povo. Durante 400 anos Deus já não falava mais com eles. A Bíblia diz que agora Jesus vai vir à terra, e isso é um plano de Deus, que Deus ele queria trazer. O plano de Deus sempre foi trazer o homem para o jardim novamente, ao qual o homem tinha saído, tinha pecado. E há um amigo meu que diz que o plano de Deus ele é sempre trazer o homem para o jardim. Porém, existe uma barreira chamada pecado que nos impede de chegar até ele. E agora a Bíblia diz que Jesus vem à terra, ele vai crescendo, vai fazendo as obras dele ali, e Jesus ele vai crescer e vai iniciar o seu ministério. E uma das primeiras pessoas que Jesus chama é Pedro. Esse homem ao qual Jesus chamou era pescador. Ele sabia do que era a profissão dele, ele sobrevivia disso, e Jesus chamou ele, e logo ele seguiu a Jesus. Porém, esse homem é um homem de palavra dura, ele é aquelas pessoas firmes no que ele diz. Agora ele vai aprender com Jesus que nem tudo é do jeito dele. O que a gente tem que aprender, meus irmãos, é que quando a gente aceita a Jesus, a gente tem que aprender a servir a
Jesus, eu estou correndo por causa do tempo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos: olha, vai chegar o dia em que eu vou ser crucificado. A Bíblia diz que Pedro está olhando aquilo, está pensando em seu coração: mas por que o mestre vai ser crucificado? Está tão bom com Jesus. E agora a Bíblia diz que vão buscar a Jesus lá onde Jesus estava. Os soldados foram buscar Jesus. Pedro arranca a espada do soldado e corta a orelha do soldado. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: Pedro, quem com ferro fere será ferido. Aprenda aqui, meus irmãos, que Pedro estava diante de Jesus, estava aprendendo com Jesus, mas ainda assim não tinha largado a velha vida. Ainda assim, quando ele estava apertado diante de Jesus, ele voltava a ser o Pedro que ele era. E Jesus demonstra para ele dizendo: Pedro, não faça isso, Pedro, porque quem com ferro fere será ferido. Jesus está dizendo para ele: Pedro, você não é mais assim. Meu Deus. Pedro, agora você não pode ser mais assim. Meu Deus. Não é do seu jeito, Pedro. Agora você tem que entender que é do meu jeito. Jesus, com essas simples palavras, está dizendo para Pedro: Pedro, não é do seu jeito as coisas. E Pedro vai começar a entender o que Jesus quer dizer. A Bíblia diz que Jesus vai subir ao monte para orar. Pedro estava lá. Jesus vai curar. Pedro estava lá. E agora a Bíblia diz que vai chegar um momento em que Jesus vai ser crucificado. E antes dele ser crucificado, Pedro tinha falado com ele: Jesus, até mesmo antes que tu morra, Jesus, eu iria morrer contigo. Jesus, se tu ser crucificado, eu serei contigo, Jesus. Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. O interessante aqui é que agora Pedro, ele está próximo de Jesus. Pedro não quer que Jesus se aparta dele. E dá para nós entender que Pedro, ele quer estar tão perto de Jesus que ele fala: Jesus, se tu fores crucificado, eu vou contigo. E o que está acontecendo hoje, meus irmãos, é que muita gente está perdendo a presença de Jesus e não está nem aí. Muitas pessoas perderam a presença de Jesus e não tem nem notado. Verdade, Deus, aleluia. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, não te vá, Jesus. Se você for, eu quero ir contigo. E hoje o que mais acontece é as pessoas perderem a presença de Jesus e não estão nem aí. Meu Deus! E agora a Bíblia diz que Pedro está diante da cruz, está diante do cenário de crucificação. E aqui eu quero começar a ministrar os irmãos. Pedro está ali, irmãos. Os discípulos que falavam que seguia Jesus, que amava Jesus, na hora da cruz não apareceu ninguém. Meu Deus. Na hora do aperto sumiu todo mundo. Cadê aqueles que falavam que amavam Jesus? Cadê aqueles que andavam com Jesus dia e noite, que pediam para Jesus desvendar os mistérios que ele falava por parábolas? Não apareceu ninguém. Não foi ninguém. E agora Pedro está diante da cruz. As pessoas estão olhando para ele e estão dizendo: você é um deles. Você é discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro olha para essas pessoas e fala: não conheço esse homem. Jesus, o povo está falando: não, você é um deles. Eu tenho certeza que você é um deles. E Pedro fala: não conheço Jesus. Eu não sei quem ele é. Meu Deus. A Bíblia diz que chega uma pessoa e fala para ele assim: não, você é um deles sim. Sabe por que você é um deles? Porque o seu jeito de falar é igual a ele. O seu jeito de andar é igual a ele. Irmão, entenda algo. Quando Cristo te chama, não tem como você sair. Mesmo na escuridão, há uma luz que brilha dentro de você. Mesmo na escuridão, a luz brilha dentro de você. E eles estão apontando para frente dizendo: você
Fala conosco, provar querida, nós Deus. Quando ele termina de dizer isso, o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus. Pode provar. Quantos negam Jesus todos os dias? Meus irmãos, Jesus falou tanto comigo aqui. Quantas vezes a gente negou Jesus? Quantas vezes Deus mandou a gente orar e a gente não foi? Quantas vezes Jesus falou para a gente fazer algo e a gente não fez? Mas Jesus disse para nós. Agora a Bíblia diz que Pedro está triste. Pedro, ele falou para os discípulos: eu vou pescar. A Bíblia diz que quando Pedro falou isso, outros discípulos falaram: eu vou contigo, Pedro. Entenda, irmãos, que quando Jesus chamou a Pedro, Jesus colocou um chamado na vida de Pedro, dizendo: Pedro, a partir de hoje, Pedro, você não vai pescar mais peixe, mas você vai pescar almas. Entenda que agora, quando Pedro fala: eu vou voltar a pescar, Pedro está retrocedendo no seu chamado. Meu Deus! E quantas pessoas estão retrocedendo na chamada que Cristo pôs sobre eles? Quantas e quantas pessoas largaram o ministério por um momento de prazer? Quantas e quantas pessoas largaram a presença de Jesus para voltar para a velha vida? Só que a Bíblia diz que eles voltaram a pescar. E o interessante na história é que Pedro, ele era pescador. Pedro sabia onde ir pegar o peixe. Pedro sabia o lugar exato aonde ir, que ele iria pegar o peixe. Porém, a Bíblia diz que eles foram e não conseguiram pegar peixes. E o interessante aqui, irmãos, é que não adianta você largar o seu ministério. Não adianta você largar a sua chamada. Não adianta tentar fazer nada, porque longe de Jesus não vai dar certo. Não adianta, Louvado Deus. não adianta tentar fazer, porque não vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando Jesus colocou um chamado na sua vida é para você trabalhar para o reino. Sabe o que é interessante? O interessante é que eles foram no lugar onde eles pescavam peixe. Eles foram no lugar que eles sabiam que iria dar peixe. Por que não deu peixe? Meu Deus. Sabe o que acontece? É você saber que, não, eu vou lá porque lá vai dar certo. Você chega lá, a porta não abre. Aleluia. Eu vou lá naquela igreja porque Deus vai falar comigo. Você chega lá, Deus fala com todo mundo menos com você. É verdade. Porque longe de Jesus não adianta. Pode é teu nome, Senhor. Não adianta porque não vai dar certo. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e nada conseguiram pegar. Nada pegaram. Aí veio alguém lá de longe e pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Aí alguém responde: não peguei nada. Então lança a rede do lado direito. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, agora diz para mim: você tentou a noite toda do lado direito, por que agora você vai conseguir? Quantas vezes eles tentaram jogar do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo e nada pegaram, mas agora alguém está dizendo para mim jogar? Só que o povo deles não entendia que quem estava mandando eles jogar a rede não era qualquer um. Quem estava mandando eles jogar a rede era Jesus. Eita glória! Aí tem alguém dentro do barco que vai olhar e vai dizer: eu vou jogar a rede. É verdade, meu pai. Aleluia. A Bíblia diz que eles jogaram a rede. A Bíblia diz que eles pegaram 130 peixes, 133, se eu não me engano, grandes peixes. 153 grandes peixes. Oh, glória. Meus irmãos, Jesus ele manda até no mar.
Jesus, ele manda em tudo. Aleluia. Pedro havia voltado para trás. Pedro havia retrocedido no seu chamado. Mas quando eles pegam os peixes, alguém diz: é Jesus. Alguém fala: é Jesus que está ali. É Jesus que mandou. Quando você ouve a voz de Jesus, irmãos, está tudo certo. Quando você vai na direção de Deus, não tem ninguém que pode te parar, irmão. Quando você está no centro da vontade de Deus, não tem ninguém que pode parar você. Alguém olha lá do quarto e fala: é Jesus. A Bíblia diz que Pedro, ó, pula no mar. A Bíblia diz que quando eles chegaram na beira da praia, já tinha brasas prontas ali para eles. Tinha peixe, pão, já estava pronto para eles. Aleluia. E agora, meus irmãos, a Bíblia diz que eles se alimentando, ninguém ousou falar nada. Sabe? Quando a gente sabe que a gente está errado. É verdade. Quando a gente sabe que a gente errou. Quem é doido de falar alguma coisa? Eles comeram, encheram o bucho, está todo mundo ali sabendo que é Jesus, mas ninguém vai dizer nada. Aí chega Jesus do lado de Pedro. Simão. Quero ler na linguagem deles hoje porque é mais interessante. Simão Pedro, filho de João, você ama mais do que estes outros me amam? Agora, com essa pergunta, Jesus está comparando Pedro com os outros. Jesus está comparando o amor de Pedro com os outros. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses aqui. Tem horas que Jesus vai chegar para nós e vai nos confrontar. Tem horas que Jesus tem que chacoalhar aqui dentro para a gente acordar. Jesus está falando para ele: você me ama mais do que esses outros? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, te amo. Agora Jesus fala diferente. Agora Jesus vai no particular de Pedro. E o interessante é que Jesus sabe onde trabalhar dentro de nós. Jesus sabe onde apertar em nós. Jesus sabe onde apertar, que é o cabo, irmãos. Jesus vai olhar para Pedro: você me ama. Agora Jesus não está comparando Pedro com ninguém. Jesus está falando: você, Pedro, você me ama. Aleluia. Eita, glória. E o julgamento de Deus para mim e para você é: nós amamos Cristo de verdade. Meu Deus. Nós amamos Jesus de verdade. Deus está perguntando para mim e para você, como perguntou para Pedro: você me ama. Meu Deus. A Bíblia diz que Pedro olha para ele e fala: Senhor, você sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama, Pedro? E Pedro fala: tu as sabes. Sabe por que Pedro fala isso? Porque Pedro lembra quantas vezes ele negou Jesus. Por 3 vezes ele negou Jesus, e por 3 vezes Jesus disse para ele: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Meu Deus. Por 3 vezes Deus disse para ele: Pedro, eu te amo. Porque aonde abunda o pecado, sobreabunda a graça. É verdade. Jesus está dizendo: Pedro, não importa qual foi o seu erro, Pedro, não importa qual foi o seu pecado, eu te amo. Aleluia. Sabe o que Deus está demonstrando aqui? O amor dele. Glória a Deus. Aleluia. Deus está demonstrando o amor dele. Ele está dizendo: então você vai cuidar das minhas ovelhas. Deus está investindo num projeto que talvez aos olhos humanos estava falho. E o que Deus mais sabe fazer é o que está todo quebrado, levantar e fazer um grande trabalho. Deus é especialista. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. O cenário de Pedro é de dor, de
muita gente se encontra assim, dentro da casa de Deus, já não quer mais orar, já não quer mais estudar, já não quer mais fazer jejum, já não quer mais ler a Bíblia. E Jesus está dizendo: você me ama mesmo? Meu Deus. Glória a Deus. Você me ama? Vocês não têm noção, irmãos, o quanto está falando dessa palavra de Jesus. Jesus chegar para nós e falar: você ama eu? De verdade, você me ama? Meu Deus. Então cuida das minhas ovelhas. Eita Deus. Cuidar das ovelhas aqui, irmãos, é fazer a obra aqui. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: se você me ama, faz a minha obra com vontade. Faz a minha obra com amor. Aleluia, Não Jeová. faz olhando para os outros. E o que mais acontece hoje, irmãos, é eu vou lá na igreja por causa que fulano vai estar pregando. É verdade, Deus. Se aquele fulano não for, eu não vou. Se aquele pastor não for, eu não vou. E não é assim que funciona. Hoje Jesus ele traz uma palavra de confronto para mim e para você. Você me ama, meu Deus. Será que nós amamos a Jesus? A Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados, não subiria um. Será que nós amamos Cristo Jesus? A Bíblia diz que agora, para encerrar minha participação, Jesus ele falou para Pedro: então cuida das minhas ovelhas. Pedro entendeu o que Jesus queria dizer para ele. Pedro agora entendeu qual era o chamado. E muita gente perece porque não entende qual é o seu chamado. Muita gente perece porque não sabe ainda o porquê que Jesus chamou ele. Muita gente para por conta disso. Entenda, irmão, se você não sabe qual é o seu chamado, então peça a Deus que Ele vai falar para você. Aleluia, Deus. E agora, Pedro entende qual é o chamado dele, e uma pregação dele em Atos, no capítulo 2, os irmãos vão ver ali no versículo 14 em diante, que na primeira pregação dele que ele fez, foram cerca de 3.000 almas que ele ganhou para o reino de Deus. Quando a gente entende qual é o propósito de Deus que Deus tem para nós, você vai ver a diferença. Porque agora você está fazendo a obra dele, você está amando ele, fazendo a obra dele. E na primeira pregação dele, ele deu 3.000 almas para o reino de Deus. Meu Deus. Na segunda, Atos de capítulo 3, ele está subindo na oração. Ele, João, ele entendeu qual é o propósito dele. Ele e João estão subindo ao templo para orar. E os irmãos conhecem essa passagem. A Bíblia diz que havia um coxo ali pedindo esmola. E ele vai dizer: olha para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que Jesus me deu lá atrás, a presença que Jesus me deu lá atrás, eu passo para você. Entenda qual é o propósito de Deus na sua vida. Não volte para trás. Não desanime na oração, não desanime de buscar, não desanime. Porque o amor de Deus é tão grande por você que Ele vai até onde você caiu. Aleluia. Pedro negou Jesus 3 vezes e por 3 vezes Jesus falou que amava Ele. Glória a Deus. E agora ele está fazendo a obra de Deus, está vendo manifestar a glória de Deus. E a Bíblia diz, irmão, Atos de capítulo 12. Atos de capítulo 12 diz que esse mesmo Pedro agora foi preso. Capítulo 12, versículo 6. Ele foi preso. Entenda o que eu quero dizer aos irmãos. Entenda qual é o propósito de Deus na sua vida.
Ele sabia que ele iria ser morto. Porém, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele descansou dentro da prisão. Meu Deus. Como que alguém descansa sabendo que ele iria ser morto? Ali, ó, Pedro dormindo entre os dois soldados. Ele estava descansando no Senhor. Sabe o que é isso? É você confiar no seu Deus verdadeiramente. Você saber qual é o Deus que você está servindo. Aleluia. Porque quando a gente sabe qual é o nosso Deus de verdade, não tem nada que nos É verdade, meu aleluia. Não tem nada e nem ninguém que Glória vai a nos Deus, impedir de glória a amar. Deus, glória a Deus. Glória. E agora Pedro estava preso e ia morrer. Mas ele Aleluia. estava descansando na presença do Senhor. Um homem que estava falido, desanimado, não queria mais nada, agora está dormindo, confiando no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto Pedro estava ali preso, uma igreja estava orando por ele. Aleluia, 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 glória a Deus. Aí tem irmãos que vai dizer assim: mas Jesus não me olha, mas não tem ninguém orando por mim. A igreja fazia oração por Pedro. Eita, glória. Você não está sozinho. Jesus está com você. Porém tem que largar esse desânimo. Aleluia. Porém tem que deixar algumas coisas para trás. Tem que deixar a velha vida para trás, irmãos. Para você. O sangue tem poder. Tem que deixar o velho eu para trás para chegar nesse nível aqui. Aleluia. Tem que deixar ele dominar o seu corpo e o seu Eita, ser. glória. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro dessa história. Todas as vezes que eu fico cabisbaixo, eu me lembro de Pedro. Porque no mesmo cenário em que ele negou a Cristo, foi no mesmo cenário que Cristo disse que amava ele. Foi no mesmo cenário. Sim, aleluia. Se você ama Cristo de verdade, irmãos, vamos oferecer um culto verdadeiro a Ele. Entenda qual é o seu propósito. Entenda qual é o seu chamado. Aleluia. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Jesus está voltando. E Ele quer levar uma igreja lavada em remediação. E se você até hoje não entendeu qual é o seu chamado, o seu propósito, procure entender. E quando a gente não entende, a gente desanima. Qualquer coisa nos desanima, qualquer coisa nos deixa triste, qualquer coisa nos deixa cabisbaixo. E eu saí daqui na quarta-feira de manhã entendendo que o lugar do Satanás já está reservado. Saí daqui mais quente.